Fala pessoal, espero que estejam bem. Quem vos fala é o professor Vinícius e hoje iremos tratar de um tema muito importante para a nutrição e adubação da cana-de-açúcar, uma vez que a reação do solo corresponde a um dos mais importantes atributos do manejo nutricional da lavoura canavieira, já que essa variável interfere na disponibilidade de muitos elementos do solo, tanto nos nutrientes da planta, como aqueles elementos que são tóxicos para o crescimento e para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Pessoal, diversas regiões brasileiras apresentam problemas com solos ácidos, resultantes muitas vezes do processo de acidificação progressiva dos solos, principalmente em se tratando da região tropical. A exemplo da zona da mata de Pernambuco e da zona da mata de Alagoas, que são regiões tradicionalmente marcadas pela presença do cultivo da cana-de-açúcar. Esses solos, de maneira geral, apresentam alto grau de evolução em função do avançado estágio de intemperismo resultante das condições climáticas reinantes nesses locais, pessoal, marcada principalmente pela elevada precipitação e também por temperaturas elevadas, que são condições que propiciam a evolução do solo e a lixiviação das bases, tornando os solos cada vez mais ácidos. Ou seja, esses solos desses locais são marcados pela forte presença de minerais do tipo 1:1, a caulinita, e também a presença de óxido de ferro e de alumínio. A atividade de argila marcando esses solos é a argila de baixa atividade, com um tipo de carga dependente de pH, ou seja, chamada carga variável, e com a presença de alumínio tóxico e baixo conteúdo de bases trocáveis. Então, pessoal, essas regiões canavieiras, que são fortemente marcadas pela presença da acidez do solo, além desse problema de acidez, geralmente são caracterizadas pela deficiência de cátions básicos, como o potássio, o cálcio e o magnésio. Isso associado a altos teores de alumínio, a gente tem um prejuízo ao crescimento das raízes da cana-de-açúcar e, consequentemente, de toda a planta. Com relação a essa toxicidade de alumínio, é importante a gente destacar que as formas fitotóxicas desse elemento é o AlOH2+, e o Al3+. Essas formas, quando presentes no solo, elas interferem na divisão celular da cana-de-açúcar, interferem também no crescimento radicular, onde as raízes passam a ser mais grossas e, consequentemente, ela tem uma menor distribuição no ambiente edáfico, precipitação de fósforo no solo e o comprometimento da produtividade como um todo, tá certo? Eu trago um gráfico de Ribeiro e colaboradores, um gráfico que, embora antigo, essas características ainda são muito presentes. O que é que a gente tem aqui? Uma relação entre a soma de bases do solo e a produtividade de couve de um canavial. O que é que a gente pode perceber aqui? Que existe uma íntima relação entre o conteúdo de bases trocáveis do solo e o rendimento do canavial. De modo que quando eu aumento aqui a soma de bases, eu tenho um aumento do rendimento da cana. Por exemplo, se a gente partir desse ponto aqui com 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico de bases, a gente vai ter uma produtividade da ordem de 65 toneladas por hectare. Quando a gente passa para uma soma de base da ordem de 2 centimol de carga por decímetro cúbico, o que é que a gente percebe aqui? Que a produtividade ela já chega a perto de 80 toneladas por hectare, evidenciando assim a relação existente entre a soma de bases e o rendimento do canavial. Aqui, pessoal, eu quero evidenciar para vocês a importância da gente estar neutralizando o pH do solo para a gente melhorar a disponibilidade de elementos que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo,
a gente vai estar neutralizando um elemento que é considerado tóxico ao crescimento e ao desenvolvimento da planta, tá certo? Então, para isso, a gente está trazendo alguns dados de Pavan e Oliveira, dados que foram publicados em 97, tá certo? Se a gente partir desse pH em cloreto de cálcio, esse pH 4, a gente vai ver que a disponibilidade de fósforo disponível é da ordem de 4,8 miligramas por decímetro cúbico, tá certo, pessoal? Quando a gente pula desse pH 4 para o pH 5, o que é que acontece com essa minha disponibilidade de fósforo? Ela salta de 4,8 para 24,2, ou seja, um incremento de cerca de 5 vezes na disponibilidade de fósforo disponível, tá certo? Quando a gente vai para o alumínio trocável, que é um elemento danoso para o crescimento e para o desenvolvimento, principalmente do sistema radicular da cana-de-açúcar, o que é que acontece? No pH 4, a gente tem um teor de alumínio de 1,6 centímetros por decímetro cúbico. Quando a gente chega no pH 5, esse alumínio trocável, esse Al+3, ele não vai ser mais problemático para o ambiente edáfico, tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem uma relação entre a biodisponibilidade de nutrientes e também do alumínio e o pH do solo, tá certo? O que é que a gente percebe aqui? Que com o aumento do pH do solo, a gente tem uma redução na biodisponibilidade dos micronutrientes catiônicos. A gente vê aqui o decréscimo na disponibilidade do cobre, do ferro, do manganês e do zinco. A gente já vê para a molibdênio um comportamento completamente diferente. Com o aumento do pH, a gente tem um aumento da disponibilidade desse molibdênio. Com relação ao alumínio trocável, que vai ser um elemento que vai ser tóxico para a cana, principalmente ao sistema radicular da cultura, a gente percebe que com o aumento do pH a gente tem uma redução da biodisponibilidade desse elemento. Com relação ao nitrogênio, a gente percebe aqui que o aumento do pH, pessoal, favorece a maior mineralização da matéria orgânica, uma maior atividade de micro-organismos e também uma maior fixação biológica de nitrogênio, bactérias que podem ter associado na cana-de-açúcar, tanto na rizosfera das plantas, como também endofiticamente, colonizando o colmo, colonizando as raízes e colonizando também a parte aérea da cana-de-açúcar, tá certo? E essas bactérias elas podem estar fornecendo esse nitrogênio atmosférico para a cultura da cana. Com relação às bases trocáveis, ao cálcio, magnésio e potássio, a gente percebe que com o aumento do pH a gente tem um aumento da disponibilidade desses elementos. Por quê? O que é que acontece? Com o aumento do pH, tá certo? Eu tenho um aumento das cargas negativas dependente do pH no solo, ou seja, eu tenho um incremento da CTC efetiva do solo, permitindo uma maior retenção, uma maior dissorção dessas bases trocáveis, aumentando assim a disponibilidade desses elementos para o crescimento e para o desenvolvimento da cana, tá certo? Bem, pessoal, anteriormente a gente discutiu um pouco que a acidez do solo ela está bastante relacionada tanto com a disponibilidade de elementos que são essenciais para a cana-de-açúcar, como também ela está relacionada à presença de elementos que podem comprometer o crescimento e o desenvolvimento da cana, tá certo? Então vem uma pergunta para a gente. Essa acidez do solo, qual a sua origem? Como essa acidez é originada? Existem inúmeros fatores que podem contribuir para a formação da acidez desses solos nas lavouras canavieiras. Por exemplo, esses solos eles podem ser naturalmente ácidos em função do seu material de origem já ser de natureza ácida.
ou esse solo ele pode se tornar gradativamente ácido em função da atuação do processo de intemperismo, que acabou removendo cátions de caráter básico, como cálcio, magnésio e potássio, e a sua substituição por cátions de natureza ácida, como o alumínio, tá certo? Outra causa da acidez nas lavouras canavieiras seria a ionização de ácidos fracos presentes na matéria orgânica do solo, que seriam os grupos carboxílicos, fenólicos e álcools terciários, que eles podem, de fato, contribuir com a acidificação do solo. Outro fator importante seria o manejo inadequado do solo, favorecendo o processo erosivo, onde, através da erosão, a camada superficial ela vai sendo gradativamente removida e vai expondo as camadas subsuperficiais, que geralmente são mais ácidas do que a superfície, ocasionando, consequentemente, a acidificação do solo. E assim, dois fatores muito importantes, e por isso que eu acabei destacando aqui na nossa apresentação, são a utilização dos fertilizantes nitrogenados, especialmente amoniacais, e a remoção de cátions básicos pelas colheitas. Esses são dois dos principais fatores que contribuem com a acidificação do solo nas lavouras canavieiras. E aqui a gente vai falar um pouco da acidificação causada pela utilização de fertilizantes nitrogenados, exemplificado aqui pela utilização do sulfato de amônio. Aqui a gente tem a aplicação do sulfato de amônio. No solo, esse sulfato de amônio vai se dissociar em amônio e em sulfato. Esse amônio ele pode ter diferentes rotas. Ele pode ser absorvido pelas plantas, ele pode ser dissolvido pelos colóides de carga negativa no solo, ele pode ser imobilizado por micro-organismos do solo e ele pode sofrer um processo de oxidação biológica e ser convertido em nitrato, tendo como intermediário desse processo o nitrito. E o processo como um todo é chamado de nitrificação, que é um processo que ocorre em duas etapas. A primeira etapa é chamada de nitritação, que seria a conversão do amônio em nitrito, é um processo mediado pelas nitrossomonas. A segunda etapa do processo é chamada de nitratação, que seria a conversão do nitrito para nitrato, e mediado pela nitrobacter. Por que esse processo acidifica o solo? Porque durante a oxidação desse amônio, são produzidos 4 prótons e, consequentemente, esse solo vai sendo acidificado. Tá certo, pessoal? Como a gente viu, esse sulfato de amônio que foi adicionado ao solo vai, em última análise, produzir 4 prótons, contribuindo consequentemente para a acidificação do solo. Então, 2 nitrogênios, a gente vê aqui que esse 2 aqui multiplica o que está dentro do parênteses, 2 nitrogênios acabam produzindo 4 H+. A massa do nitrogênio é 14, né, pessoal? Então, 2 nitrogênios é 14 vezes 2. Então, a gente tem 28 gramas de nitrogênio, produzindo 4 prótons. A massa do hidrogênio é 1, como a gente pode ver aqui. Então, 28 gramas de nitrogênio produz 4 gramas de hidrogênio. Esses prótons gerados pelo sulfato de amônio eles podem ser corrigidos por corretivo de acidez do solo, como carbonato de cálcio, cuja massa é 100 gramas. Cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16, vezes 3, 48. 48 com 12, 60, 60 com 40, 100 gramas. Esse carbonato de cálcio ele tem 100 gramas. Esse carbonato de cálcio ele produz cálcio 2+, e o carbonato 2-, que é capaz de neutralizar 2 prótons. Só que com a adição do sulfato de amônio, a gente não só produziu 2 prótons, foi produzido 4 prótons. Então, para neutralizar os 4
seria necessário o dobro da massa de carbonato de cálcio. Porque 100 gramas de carbonato de cálcio neutraliza 2H+, então 200 gramas neutralizaria o 4H+. Então a gente tem essa relação aqui. 28 gramas de nitrogênio adicionados por sulfato de amônio produz 4 gramas de prótons, que são corrigidos com 200 gramas de carbonato de. Então, pessoal, a gente viu no slide anterior que para cada 28 gramas de nitrogênio adicionado por meio do sulfato de amônio, são produzidos 4 hidrogênios por meio da oxidação do amônio para nitrato. E para neutralizar essas 4 gramas de nitrogênio produzida pela adição do sulfato de amônio, são necessários 200 gramas de carbonato de cálcio. Tá certo? Então, se a gente relacionar esse carbonato de cálcio com nitrogênio, a gente vai ter uma relação de 200 gramas para 28 gramas. E seria uma relação de 7,2 gramas de carbonato de cálcio para cada grama de nitrogênio. Ou seja, é uma relação de 7,2 para 1. Então, para a gente saber a quantidade de carbonato de cálcio que a gente precisa adicionar para corrigir a acidez promovida pela acidificação do fertilizante nitrogenado amoniacal, só é a gente multiplicar a quantidade de nitrogênio adicionado vezes 7,2. Supondo que a gente fertilizou a nossa cana com 80 kg de nitrogênio por hectare, nós pegaríamos 80 e multiplicaríamos 80 vezes 7,2. 80 vezes 7,2, a gente teria a necessidade de adicionar 576 kg por hectare de carbonato de cálcio para conseguir neutralizar 80 kg de nitrogênio que foi adicionado. Bem, pessoal, nessa tabela eu trago para vocês diferentes fontes de fertilizantes nitrogenados que podem ser empregados no cultivo da cana-de-açúcar. Aqui a gente tem diferentes fontes de fertilizantes, como a amônia anidra, a ureia, o nitrato de amônio, sulfato de amônio, o MAP e o DAP. Um aspecto que eu chamo a atenção para vocês é que esses diferentes materiais fertilizantes, eles podem também ter um poder de acidificação diferenciado. Por exemplo, a relação estabelecida entre carbonato de cálcio e nitrogênio para o sulfato de amônio é 7,2, que é semelhante ao do fosfato monoamônico, e superior, por exemplo, à ureia. Então a gente percebe que a ureia vai acidificar menos do que o sulfato de amônio. E o nitrato de amônio também acidifica menos do que o sulfato de amônio, cuja relação é de 3,6 quilos de carbonato de cálcio para cada quilo de nitrogênio adicionado. Tá certo, pessoal? Outra causa de acidez muito presente na lavoura canavieira é a remoção de base pelas colheitas. A gente sabe que a cana, por produzir elevada quantidade de biomassa, ela extrai e acumula na sua parte aérea uma quantidade elevada de nutrientes, tá certo? Entre esses nutrientes a gente tem o cálcio e o magnésio. Só para a gente ter uma ideia de quanto a planta acumula na sua biomassa esses nutrientes, eu trago aqui dados de 4 variedades de cana-de-açúcar: a VAT 90212, SP 813250, RB 92579 e RB 867515. Em média, essas 4 variedades elas removem 66 kg por hectare de cálcio e 60 kg por hectare de magnésio. Se a gente fizer a conversão desse cálcio em carbonato de cálcio, a gente tem um equivalente de carbonato de cálcio de 165 kg por hectare. E se a gente fizer esse equivalente de magnésio em carbonato de cálcio, a gente tem um equivalente de 250 kg de carbonato de cálcio. Isso por colheita, viu, pessoal?
Aqui, pessoal, só para ilustrar o que é que acontece com o comportamento das bases no decorrer das diferentes safras da cana-de-açúcar. A gente percebe que logo após a reforma do canavial, a gente tem uma elevação da saturação por base, em função da aplicação do corretivo de acidez do solo, mas que no decorrer dos anos, devido à remoção do cálcio e do magnésio pelas políticas da cana-de-açúcar, a gente tem gradativamente uma redução da saturação por base assim, pessoal, do canavial, que é cultivado. Um dos grandes problemas relacionados à acidez do solo é a presença de formas fitotóxicas do alumínio, tá certo? Esse alumínio, ele tem diversos impactos no crescimento e no desenvolvimento da cana-de-açúcar. Ele pode afetar a divisão celular, ele pode inibir o crescimento das raízes, ele causa a precipitação do fósforo tanto no solo como no interior das raízes, diminui a absorção de água e nutrientes, afeta a fotossíntese e, por consequência, ele afeta a produtividade das plantas. Aqui a gente tem um exemplo da precipitação do fósforo promovida pela ligação do fosfato com essa forma aqui do alumínio, formando então um fosfato de alumínio e, consequentemente, reduzindo a disponibilidade desse fósforo que poderia ficar disponível para a planta, tá certo? Que a gente aplica com o objetivo de promover a nutrição da cana-de-açúcar, está sendo utilizado para neutralizar o alumínio, o que é uma forma cara de neutralizar o alumínio. Então, como estratégia para melhorar essa disponibilidade de fósforo, a gente tem que neutralizar o alumínio pela elevação do pH do solo, utilizando para isso corretivo de acidez do solo, que é mais econômico e ao mesmo tempo a gente fornece cálcio e magnésio que são necessários para o crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então assim a gente encerra a primeira parte do módulo 2 e posteriormente nós vamos discutir alguns aspectos relacionados à calagem e à gessagem para as lavouras canavieiras. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.